Olá, seja bem-vindo de volta ao mais um episódio do podcast Bíblia Livre. E eu quero deixar um convite aqui para você deixar o seu like, compartilhar esse conteúdo. Eu quero agradecer as pessoas que têm mandado comentários, né? Glória a Deus por tudo isso. E o propósito aqui é a gente trazer reflexões, né, de alguns assuntos abordados dentro das igrejas, baseado na Bíblia. O que a Bíblia diz sobre algumas questões que a gente conhece dentro das igrejas, tá? E nós estamos aqui no nosso 4º episódio. E o meu convidado de hoje é o meu pastor, o meu amigo, o meu mentor, o meu apóstolo Fábio Oliveira. Muito bem-vindo, apóstolo. Muito obrigado por o senhor ter aceito o convite. O apóstolo é o esposo da apóstola Elisete, que esteve com a gente na semana passada, né, falando sobre intercessão e adoração, tá? E hoje nós vamos falar sobre o ministério apostólico, né, apóstolo? Para a gente conseguir entender como é que funciona isso. Mas eu gostaria de pedir para o senhor se apresentar, falar um pouco mais do senhor, deixar aí para o senhor à vontade para falar um pouco sobre o seu ministério. Eu quero primeiramente agradecer, né, a você por estar aqui, né? E como você disse, semana passada a apóstola estava aí, eu tenho certeza que ela já deve ter falado. Foi bem, né, da igreja, um pouquinho da igreja, mas eu quero realmente agradecer e falar que é bom estar aqui. Amém. Né? É muito gostoso e vamos lá, né? Estamos aqui para somar no reino. Aleluia. Né? Na verdade, a gente quer somar no reino em tudo que é referente ao reino, né? Sim. Quantos anos de ministério já, apóstolo? Olha, de cristão, Gilson, já fazem 30 anos. 30 anos? 30 anos de conversão. De ministério, o Ministério UFV nós temos 14 anos. Certo. Né? Ele fez 14 anos agora em fevereiro e agora desde do ministério, né, do nascimento do ministério para cá, né, que fazem 14 anos. Esse ano vai fazer 14 ou já vai fazer? Já fez. Vai fazer 15 então esse ano? Não, fevereiro, né? Ah, foi fevereiro agora. Fevereiro recente, fez 14 anos. Tá. É, isso mesmo. Fevereiro fez 14 anos. E de frente realmente a uma igreja, né, a linha de frente, fazem 14 anos, né, que a gente está... E agora em julho, né, lá, dia 15 de julho, vamos estar completando 7 anos de apostolado. Aleluia, glória né? a Deus. 14 de ministério e 7 anos de apostolado, agora em julho. Então, como a gente vai falar sobre o ministério apostólico hoje, né? Que Deus abençoe cada vez mais esse ministério seu de apóstola, que tem abençoado muitas vidas. E como eu disse para a apóstola na semana passada, eu não vou ficar falando porque eu sou suspeito, né? Eu caminho com vocês. Amém. E eu tenho crescido muito na palavra, tenho crescido muito espiritualmente. Amém. E eu sei que eu conheço vocês. Não como Jó falou, né? Eu não conheço vocês de ouvir falar, eu conheço vocês de andar com vocês, de caminhar com vocês. Então eu sei do caráter, eu sei de toda a influência que vocês têm na minha família. Por isso eu agradeço a Deus. Porque eu acho que todo homem, toda pessoa, ela precisa de uma mentoria, precisa de um acompanhamento. E vocês têm sido isso na minha vida, tá? Deus abençoe. Amém. Agora, sobre o ministério apostólico, né? A gente vê que nós temos pastores, bispos, até mesmo dentro da igreja católica, tem os padres, tem os arcebispos e tal. Mas qual é a importância, apóstolo, do ministério apostólico para a igreja? O que tem de tão importante nesse ministério que a gente vê muitas igrejas apostólicas no Brasil e nascendo cada vez mais igrejas apostólicas? Qual é a importância desse ministério? Tá bom. Vamos entender primeiro o que é um apóstolo. Tá. Né? Vamos tentar entender, né, dentro da Bíblia o que é um apóstolo. O ministério apostólico, Gilson, ele nasce com Cristo, né? E ali quando ele forma que eles chamam aqueles homens para caminhar com ele dá um nome a estes homens de apóstolos. Se a gente for no grego, o que a palavra apóstolo significa? Enviado, né?
ele tem um outro significado, mas se a gente for realmente pegar ali, basicamente a coisa mais primária é aquele enviado, é aquele mensageiro, é o que Cristo fez. Tá. Né? Ele pegou 12 homens, treinou esses homens, deu título a eles de apóstolo, até porque o nome apóstolo, no período, né, de Cristo, Roma usava muito, né, para aquele cara que comandava, né, uma guarnição, dava o nome dele de apóstolo. Por quê? Porque era ele que ia à frente de uma guarnição abrir caminho. Né? Isso começou com Roma? Isso começou com Roma. Né? Abrir caminho, e esse comandante era chamado de apóstolo, porque ele era um enviado, ele era um mensageiro de Roma. Entendi. Então esse título de apóstolo era usado por Roma. E Jesus também usa esse título, né, de apóstolo como enviado e mensageiro. Só que a grande diferença é o que anunciava este apóstolo? O reino de Deus. Tá. Enquanto Roma, né, mandava aqueles homens para invadir um espaço, para levar alguma coisa, né, Deus treina esses apóstolos para enviar a palavra de Deus, né, para ministrar. Totalmente diferente, outra vertente. Né? Então, se a gente olhar, realmente, a palavra apóstolo é isso, é aquele que é enviado, aquele que é mensageiro. No grego também a gente pode usar, né, a palavra servo, né? E a função deste apóstolo, Jesus deixou muito claro, né? Quais os atributos dele. Basicamente, levar a mensagem do reino de Deus. Então Jesus, ele deixou isso muito claro aos seus 12 né, apóstolos, e isso ficou, né, muito intrínseco naquela época, né? E quando Jesus ele parte, né, e ele comissiona esses homens a isso, eles realmente fazem essa tarefa, esse comissionamento do apostólico, do mensageiro, de enviar as boas novas, de levar, né, de pregar o reino, e isso foi se espalhando. Então, em Atos dos Apóstolos, você vai ver isso muito claro, que esse comissionamento, né, desses caras, desses homens, desses apóstolos, foi de abrir caminho. Esse era o objetivo. Esse era o objetivo. Como hoje, né, e é um tema muito polêmico, você sabe disso. Sim. Né, existem aí vários outros homens, não quero citar nome aqui, que dizem que apóstolo não existe. É isso que eu ia perguntar para o senhor, porque assim, nós sabemos que existem apóstolos de nomes famosos aqui no Brasil, né, com grandes igrejas. Sim. Outros têm igrejas em outros países, e também tem outros pastores que têm igrejas enormes em outros países, mas que não usam o nome de apóstolo, usam o nome de bispo. Né? Mas por que a gente viu recentemente um pastor falar muito mal sobre essa questão do ministério apostólico, dizendo que os apóstolos foram aqueles que caminharam com Cristo, porque para se tornar um apóstolo precisa ter vivido com Cristo, ter reconhecido Cristo pessoalmente e tudo mais. Mas Paulo já não vai nessa vertente, né? Então, o que Paulo, o senhor, Barnabé... O que o senhor fala para quem está nos assistindo a respeito dessas pessoas que falam que não tem legitimidade no ministério apostólico? Na verdade, Gilson, eu acho que é uma questão mais de interpretação, porque esses que falam isso, né, na verdade são apóstolos. Porque o apóstolo, ele traz fundamento. E esses homens que falam que não são apóstolos e têm, né, essa vertente, são pessoas apóstolas, sim, porque eles abriram, né, um caminho. Sim. Né? Como você mesmo disse, tem igreja aqui, tem igreja fora. Isso é função de um apóstolo. Função apostólica. É uma função apostólica. Ele só não está se intitulando porque ele olha para a Bíblia e ele vê lá que tinha que ter andado com Jesus, tinha que ter feito isso com Jesus. Foi comissionado por Jesus. Nós fomos comissionados. Sim. Eu vi o podcast do apóstolo aqui e faço delas minhas palavras. Eu vejo Jesus. Sim. Eu caminho com Jesus.
e sou um apóstolo dele. Sim. Porque a ideia que Jesus gerou é isso, de você, como um apóstolo, abrir... É claro que a gente fica triste porque alguns se intitulam apóstolos, mas não saem das suas igrejas. Ou seja, ele usa o cargo, Ele usa os o cargo, nomes, a função. mas não dele, de forma como que fala a palavra? De forma literal, ele faz a função. Isso. A apóstola comentou no episódio passado, ela até falou sobre os 5 ministérios. Sim, sim. Então, é bíblico. É bíblico. E eu ia até dizer isso, né? Uma igreja relevante hoje, né? É uma igreja que tem os 5 ministérios. Que tem são o seu profeta, que tem o apóstolo, que tem o mestre, que tem o pastor, o evangelista. O evangelista. Hoje uma igreja relevante, uma igreja sadia, uma igreja apostólica, é isso. E a gente tem que buscar esses ministérios. Esses ministérios, eles não foram só criados na época de Jesus. Sim. Na verdade, o homem, né? O homem foi abafando esses ministérios, porque na verdade o pecado, Gilson, ele foi entrando com mais veracidade na igreja e foi abafando esses ministérios, que ficou só depois a função do pastor, que é aquele que cuida, que é aliançado com a igreja, e que só ficou com ele. Mas nas décadas passadas, o Senhor começou a restaurar isso. Certo. O Senhor começou a trazer o ministério apostólico, né, que é um ministério que tem uma relevância de Cristo, porque foi essa a ideia de Cristo, né, que os apóstolos abrissem o caminho, que levasse a palavra do reino, certo, né, com autoridade, com ousadia, com intrepidez, e assim é feito. Então esses homens hoje que falam que não são, cara, eu verdadeiramente te falo, são sim apóstolos, são pessoas relevantes para o reino, existe uma autoridade neles que é delegada pelo Senhor de apóstolos, só não querem ter esse nome, mas eu te falo, são apóstolos. É que às vezes a gente, né, eu não vou entrar em discussões de religião, mas é que às vezes a gente vê, por exemplo, as pessoas usando o título como, por exemplo, o Papa, e é reconhecido pelo mundo inteiro, mas esse nome não tem na Bíblia. Não. Né? Mas um chamam apóstolo... ele de apóstolo. Exato, mas ele tem uma função apostólica, né? Porque abre as igrejas, ele tem um fundamento e tal. Só que aí vem para a religião, o cristianismo, o evangélico, né? O protestante, que eu quero dizer. Sim. Aí não se pode, porque não é bíblico, porque isso foi na época de Cristo. Então, isso aí não tem fundamento, não, né, não tem. apóstolo? Em Efésios, né, eu abri aqui, Efésios 4, você vê. A palavra diz assim, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Certo. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para o corpo de Cristo, para que seja edificado, até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento dos filhos de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Gilson, olha só, eu posso até concordar. Isso ele está falando para o futuro, né, apóstolo? Isso. Não é só para aquele tempo, ele está falando para o corpo, para edificar o corpo de Cristo, até que todos chegue à maturidade, atinja a maturidade na plenitude de Cristo. Amém. Eu posso até concordar, eu não andei com Cristo, tudo bem. Né? Eu não vi Cristo ou não andei com Cristo, fisicamente. Porém, entretanto, eu lanço o fundamento. Sim. Eu lanço o fundamento dele. Eu levo as pessoas a atingir essa maturidade. Né? Então eu me considero, sim. Sim, o senhor tem o ministério apostólico, ele tem esse respaldo bíblico. Sim, sim. Mesmo que não tenha caminhado com... Sim. Porque se a gente for ver no Evangelho, Lucas e Marcos também não caminharam com Cristo. Sim. Né? E estão na Bíblia. Sim. Né? Se a gente vê o Evangelho, apenas João e Mateus caminharam. Sim. Então é uma coisa que é difícil de as pessoas às vezes compreender, porque uma pessoa chega, ela fala isso na internet, ela pode comprometer uma série de situações, né? Pode. Porque às vezes uma pessoa que às vezes não é tão convertida, ela pode olhar para isso, né? Ela pode olhar, por exemplo, para o apóstolo Fábio e falar assim, então peraí, meu apóstolo está em desacordo com a Bíblia? É, verdade. Gilson, eu vou até mais a fundo. Principalmente hoje, eu vou falar de mim que nasci em Cristo alguns anos atrás, há 3 décadas atrás, hoje é mais do que necessário um apóstolo.
Porque se realmente é para a gente levar fundamento, o fundamento da igreja então se perdeu há muito tempo. Sério. Então, se a gente for olhar para o século XXI, aí sim eu estou falando que a gente precisa de um apostolado, de pessoas realmente que façam a função que o Senhor designou para essa geração que está perdida. Que a gente não tem que, como Jesus disse, eu tenho que fundamentar a igreja. Uhum. Quem que vai fundamentar a igreja? Nos 5 ministérios. O pastor, que só fica aliançado com a igreja, porque o apóstolo ele faz todos os ofícios dos 5 ministérios. O senhor consegue descrever para a gente os ofícios dos 5? Sim. Para ficar mais claro? O apóstolo, né, nós temos aqui na nossa mão, né, o indicador, o apóstolo, nós temos o profeta, que é aquele que aponta a direção, aquele que, como apóstolo, eu tenho certeza que deve ter falado aqui na semana passada, sim, sobre o profeta. Nós temos o evangelista, nós temos o pastor e nós temos o mestre. Hoje, todas essas funções o apóstolo faz no fundamento, sim, dele. Não é uma igreja engessada que só fica no cuidar, que só está ali cuidando. Não, uma igreja apostólica, ela se baseia nos 5 ministérios, no ensino, no cuidado, no evangelismo, na questão do profeta, no apostolado, e isso é uma igreja relevante, uma igreja sadia. Você pode Aleluia. ver que uma igreja relevante, ela atua nas 5 áreas que Cristo falou. A gente comentou semana passada que às vezes uma igreja ela não tem esses 5 ministérios, né? Não. E aí é difícil para desenvolver certas áreas, né? É difícil. A gente costuma dizer que fica uma igreja manca. Eu não estou dizendo que, meu Deus, eu estou levantando uma polêmica aqui. Não, mas biblicamente seria o correto ter os 5 ministérios. Teria que ter os 5 ministérios. Hoje, se você ter só o pastor, amém. Glória a Deus. Mas é uma igreja que só está cuidando. Entende? Então, como você colocou aqui no início, essas igrejas que são megas igrejas, que expandem, que faz, tanto o Brasil quanto o exterior, você pode ver, existe sim um ministério apostólico. Este pastor, ele passeia nos 5 ministérios. Certo. Ele é profeta, ele é evangelista, ele cuida, ele é um pastor, ele é um mestre, ele ensina. Por isso que a igreja expandiu. A igreja de Atos dos Apóstolos, ela expandiu desta forma. Desenvolvendo as outras pessoas para assumir esses outros ministérios. Sim, assumir esses outros ministérios, né? E aí, como diz aqui Efésios, chegando o quê? A maturidade, atingindo o quê? A medida da plenitude de Cristo. Glória a Deus. Então, eu creio sim no ministério apostólico, né? Faço jus do ministério apostólico, né? Oro para que o Senhor levante mais apóstolos, né? Não apóstolos de títulos, que só quer título, só quer posição, porque, na verdade, o apóstolo é, como eu já disse, aquele enviado, aquele que é servo de todos. Então, o apóstolo, ele serve a sua igreja, mas ele serve as demais igrejas também. Eu ia perguntar isso para o senhor de como se dá isso, né? Porque se a gente olhar para a Bíblia, a gente vê esses 5 ministérios, mas assim, eu não sei se isso está de uma forma literal, numa sequência correta, ou se existe uma hierarquia para chegar num cargo apostólico. Como que funciona isso, apóstolo, para que fique claro assim, ele é apóstolo, mas por que ele é apóstolo? Além de fundamentar a igreja, qual é a... Não existe... Não tem uma... Não existe uma hierarquia, tá. Gilson. Hoje, se a gente olhar para a Bíblia, você vê que o Senhor, Jesus, instituiu logo de cara apóstolos, né? E realmente, como eu te disse, essa palavra apóstolo era muito usada pelos romanos. Certo. Então a linguagem naquela época por Jesus, né, para fazer com que todos aqueles judeus e não judeus entendessem o que ele queria É verdade, fazer. né? Porque eles saem de pescadores de almas para apóstolos, né? Eles saem... Não teve bispo, não teve... Não teve nada. Eles saem de homens comuns, né? Para direto apóstolos. Então, não tem uma hierarquia. Existe um chamado de Deus, um comissionamento da parte de Deus, né? Então, você pode até se achar no início do seu chamado um pastor, mas daqui a pouco você vai ser tão relevante para Jesus no reino, né? E tudo aquilo que você estará fazendo
daqui a pouco você está sendo comissionado apóstolo. Por causa da função que você está exercendo no reino. Sim. É natural. Você é natural. Você vai alcançar isso naturalmente. Porque nós fomos chamados para isso. O comissionamento de um homem de Deus foi para isso. Certo. Para levar realmente este evangelho a níveis maiores que a gente vê hoje. Então, qualquer homem que tenha relevância, ele é assim um apóstolo. Aqui a palavra em Marcos 16, 26, eu anotei aqui, que está dizendo assim, ó. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiam. É isso que o Senhor está falando sobre essa relevância? É esse sinal? Sim, é esse sinal. Né? Porque se a gente for lá em Gálatas 5, 22, o fruto do Espírito, certo. Né? Quando a gente pega o fruto do Espírito, se você olhar todos esses homens que, como você mesmo falou, saíram de pescadores, de cobradores de impostos para apóstolos. Eles tiveram uma escola apostólica. Naturalmente, com Jesus, eles tiveram a escola apostólica deles. Onde eu vou chegar em Gálatas 5:22? Jesus foi ensinando esses caras, esses homens, a serem apóstolos, né? E trabalhando neles o fruto do Espírito. Então, como está dizendo aqui, eles tendo partido, né, pregaram por todas as partes, cooperando com ele quem? O Senhor, confirmando a palavra que o Senhor estava dizendo a eles, né? Com sinais. E você vê que interessante, Jesus foi operando sinais, foi mostrando a eles, mas eles só começaram realmente a operar todos esses sinais depois que Cristo os deixa. É verdade. Que aí começa realmente esses sinais, né, sendo operado por eles. Então, nessa escola apostólica, né, que Jesus prepara esses 12 homens, né, eles foram ensinados, eles estavam ali com Cristo, acompanhando, participando dos sinais, dos prodígios, das maravilhas. E aí o Senhor foi inserindo neles os frutos do Espírito, porque assim, os 5 ministérios. Certo. Você olha para os 5 ministérios. Apóstolo, mestre, evangelista, pastor, o que for, eles têm fruto do Espírito. Você não vai ver um apóstolo, né, fazendo coisas que não são pertinentes à palavra de Deus. Se você ver, você pode ter certeza, esse cara realmente não é um apóstolo. Ele só está usando o título para se promover. Acho que, não sei se o senhor concorda, apóstolo, mas um dos maiores exemplos para a gente é Paulo, né? Ele não andou com Cristo. Não. Ele não conheceu Cristo, a não ser quando ele estava a caminho de Damasco. Sim. E ali ele teve uma experiência, né, com Cristo. E aí depois, quando a gente vê as cartas, algumas cartas ele fala, eu, Paulo, apóstolo e servo de Cristo. Então ele fala, eu, Paulo, apóstolo, porque ele foi um período para testificar aquilo que ele estava fazendo lá para Jerusalém, ficar lá na igreja junto com Pedro, né, para ter esse reconhecimento, né, de apostolado. Então a gente vê que, assim, realmente, quando a gente vê esses argumentos... Barnabé, Gils, também Barnabé é chamado de apóstolo. Até Barnabé também, Barnabé também é chamado de apóstolo. Então a gente vê que, assim, existe uma legitimidade. Claro que existe, né, claro que sim. Existe porque, assim, quando a pessoa fala assim, mas isso não tem fundamento, porque só quem andou com... Paulo não andou. Sim. E ele é reconhecido por Pedro e por aqueles que dirigiam a igreja lá em Jerusalém. Sim. E você vê, o que Paulo fez? Ele fundamentou a igreja. Sim. Ele não fundamentou a igreja? Mais do que aqueles que andaram com Cristo. Mais do que aqueles que andaram com Cristo. E eu não tô me recordando um texto aqui, mas tem um texto que Paulo fala a quantidade de dores que ele passou para fundamentar a igreja. E você acha que isso não é uma legitimidade para ele ser um apóstolo? Como Barnabé também para ser um apóstolo? Né? Então, Paulo, sem dúvida, o propósito todo da vida dele foi fundamentar a igreja de Cristo, o reino de Cristo. Então, sim, ele é um apóstolo. É claro que hoje, né, se a gente começar a olhar como esses pastores dizem que não existem apóstolos, eu discordo, porque hoje, mais do que nunca, a igreja ela precisa de fundamento. Fundamentos que se perderam lá atrás, né? Fundamentos que foram deixados lá atrás. Então, eu creio que na década, né, de 2000,
quando começa, né, a história começa não, desculpa, quando o Senhor levanta novamente no Brasil o apostolado, que foi em 2000, 2001, que começa a surgir Valnice Milhomens, começa a surgir, né, o apóstolo... que na verdade esse apóstolo veio para o Brasil e ele unge Valnice, ele começa a ungir outros apóstolos. Eu acho que foi realmente o start da igreja brasileira. Um acordar. Assim, um acordar da igreja brasileira, aonde que começou literalmente, né, a mudar o alicerce da igreja. Porque antes o senhor entendia que era uma igreja mais... não cuidava, não tinha esse desenvolvimento, né? Voltando ao episódio passado que o apóstolo falou que veio de uma igreja mais tradicional e tudo mais e tal, não tinha aquele avivamento. Sim, pra você ter ideia, a nossa igreja era tão tradicional que nós olhávamos para a Bíblia, falávamos do Espírito Santo, mas não havia o agir do Espírito Santo. Não sentia, né? Não sentia. Isso é muito ruim, não é, apóstolo? Claro que é. E você vê o Espírito Santo está em todo momento, tanto na Bíblia quanto em nós. Nós somos o templo do Espírito. Né? Então você imagina o tanto... Eu falo da minha igreja com muito amor, porque eu nasci naquela igreja, e eu falo que se ela tivesse sido avivada, eu estaria até lá até hoje. Sim. Né? Mas você olha para a igreja que eu nasci, foi uma igreja tão tradicional em certas coisas, que ela ficou hoje da mesma forma. Se você chegar hoje na igreja que eu nasci, está da mesma forma. Continua igual. Continua igual, não mudou nada. As pessoas continuam da mesma forma. Sabe aquilo que nós lemos lá, né, de Efésios? Está aqui, está muito claro isso. Né? Ó, para alcançarmos a unidade da fé e do conhecimento dos filhos de Deus e chegarmos à maturidade, atingirmos a medida da plenitude de Cristo. Poxa vida, aleluia. Quando eu olho lá para trás e vejo hoje, essas pessoas pararam. Não tem essa maturidade. O senhor acha que é porque não há uma influência nessa questão desse ministério apostólico que desenvolve esses ministérios? O senhor acredita que... Eu acredito, Gilson, que houve uma banalização. A palavra eu tomo... Banalizou. Eu acho que houve uma banalização do ministério apostólico. Em que sentido o senhor diz? Porque todo mundo começou a dizer que era apóstolo e... Quando lá na década, né, de 2000... Eu lembrei o nome do apóstolo. Quando o Rony Chaves chega no Brasil... Rony Chaves. Quando ele chega no Brasil e ele começa a fazer as primeiras unções apostólicas no Brasil. Apóstolo Géser, Valnice, né? E entre outros apóstolos, até o apóstolo Davi Alves. Né? Quando essas pessoas elas começaram... a coisa começou legal, começou séria. Né? A gente percebe que o Espírito do Senhor se alegrou com isso, de trazer de volta os 5 ministérios que estavam mancos, porque nós tínhamos o mestre, nós tínhamos o pastor que era aliançado com as ovelhas. O mestre é aquele que dava aula na escola dominical. Esse era o pastor. Que era o pastor, que muitas vezes era o pastor. Muitas vezes era o pastor. Tá. Ou aquele irmãozinho um pouco mais desenvolto, que falava um pouquinho melhor, né? E que era designado pelo pastor, porque o pastor sabia que ele não ia falar besteira. Certo. Confiava no que ele ia falar. Confiava nele e colocava ele lá. E aí nós tínhamos o pastor, nós tínhamos um evangelista, que na verdade era evangelistinha de bairro, que a gente fala, né? Porque evangelista é aquele que... Né? Vai pra rua, vai para as nações, vai pregar. Vai falar. Né? E nós tínhamos ali, muito disfarçadinho, muito mal compreendido, o profeta, que muitas das vezes as pessoas não davam a mínima atenção para ele, né? Porque achavam ele louco. Caramba. Né? Porque era aquele cara que trazia profecia, mas aquela profecia era uma profecia que muitas das vezes as pessoas não entendiam. Né? O próprio Rony Chaves foi usado como profeta na minha vida há uns 15, 20 anos atrás para falar algo que aconteceu 15 anos depois. 15 anos depois. 15 anos depois. E chega uma hora que você já nem lembra mais, né? E se você não for maduro nessa maturidade que o Senhor espera da gente, você vai invalidar o ministério profético. Né? Você vai dizer que aquilo não é verdade. Então lá atrás... Né, quando o Rony Chaves traz o apostolado para o Brasil, começa realmente, né, a trazer de volta os 5 ministérios.
Só que depois, conforme foi mudando, né, todo um cenário espiritual, a década foi passamos de um século para o outro, né, a abertura de tanta facilidade, e as pessoas foram começando a banalizar o ministério apostólico porque começaram a achar que era título. O que deveria trazer mais maturidade trouxe banalidade. Trouxe banalidade. As pessoas começaram a olhar para o ministério apostólico como, vamos se dizer, numa empresa, o diretor. Nossa. Tem lá o gerente, tem lá o encarregado, tem lá o supervisor, né? E o cara lá em cima é o diretor, que é o apóstolo. Mas na verdade não é isso. Né? É realmente aquele que vai levar fundamento, aquele que vai dar cara a tapa, é aquele que vai abrir igreja, aquele que vai abrir o terreno espiritual, lutar contra principados e potestades, para que a abertura da igreja, porque eu creio assim, a apóstola deve ter falado isso também com maestria, a igreja, o seu local, né, tem que ser dominado, né? E tem que ter relevância. A rua ao redor, a igreja tem que ter relevância, as pessoas têm que respeitar, né? Se tiver ponto de droga tem que sair. Se tiver qualquer outra coisa, espiritualmente ela tem que sair, porque ali, né, é o reino de Deus estabelecido com o nome igreja. O senhor entende, né? A Bíblia vai falar sobre aqueles que são chamados e os poucos que são escolhidos. O senhor entende que esse ministério apostólico é um chamado também? Eu creio, Gilson, eu creio porque, como eu mesmo disse, eu tenho certeza que também a apóstola deve ter falado, nós nunca queríamos ser pastores. Mas olha que interessante, você vai dar risada aqui. Alguns anos atrás nós namorávamos, acho que nós tínhamos aí 17, 18 anos, né? Lá no comecinho do namoro. Nós conhecemos um amigo que era do candomblé. E esse amigo falou assim, vamos lá no candomblé com a gente, né? Vocês vão ver que vocês vão gostar, né? De repente vocês vão até raspar a cabeça, vocês vão fazer parte, aquela coisa toda e tal, né? E olha que interessante. A gente falou, vamos, né? Aí chegamos lá no local, marcou o dia, nós fomos lá, chegamos primeiro do que ele ainda, né? Chegamos cedo, né? Era um local bem grande e amplo, né? E aí era um local assim que eram várias escadas assim, sabe? Realmente um ambiente preparado para receber pessoas e tal. E nós sentamos lá e ficamos, dois namoradinhos, bracinho dado, olhando lá para a situação, aquela coisa toda. E aí daqui a pouco começou os trabalhos lá, né? Aquela batuqueira e tal, aquela coisa toda. E aí daqui a pouco eu e ela lá, né? Assim, tudo sem saber o que estava entendendo. Os olhos estalados com medo, né? Aí daqui a pouco sai lá uma pessoa lá da roda deles lá, vira para mim, para ela, sobe assim, eu me lembro até hoje, ele sobe assim e pede pra gente se retirar, né? Pediu pra gente se retirar. Saírem? A pessoa que estava conduzindo... Vocês tinham quantos anos? Acho que uns 17 anos, 18 anos. Né? Mas por quê? Vocês estavam rindo? Estavam bagunçando? Não estava rindo, não estava bagunçando. Olha só onde eu vou chegar. Aí na hora, né, a pessoa falou assim, olha, vocês poderiam se retirar, né, porque aqui não é lugar de vocês. Falou dessa forma. Nossa. Né? E aí a gente saiu, demos muita risada no caminho, falando, caramba, nem para macumba a gente presta. Tiraram a gente daqui, né? Caramba. Mas na verdade, Gilson, nós já éramos apóstolos. Já estávamos comissionados diante de Deus. Então a questão foi espiritual. A questão foi espiritual, porque nós entendemos que o trabalho não estava acontecendo por nossa causa. Entendi. Eles não conseguiam lá, eu não sei como me expressar, o santo não baixava. Eles têm a doutrina deles lá de espírito. E não estava acontecendo nada, e aí essa pessoa sai de lá e pede pra gente se retirar. Caramba. Né? E quando a gente se retira, a gente também não olhou para trás, acho que as coisas aconteceram. Né? Então eu entendo que o Senhor já tinha nos comissionado lá atrás. E no desenrolar da nossa vida, a gente percebe que o chamado para os 5 ministérios, porque aquilo, eu não sou só apóstolo, eu também sou profeta.
também sou evangelista, eu também sou pastor e também sou mestre. Sim. Então, eu caminho nos 5 ministérios. Nós temos as escolas lá Sim, na igreja a gente tem as escolas, tem os a gente tem tudo. ministérios, né? Então, eu percebo que lá atrás o Senhor já nos chamava. E quando a gente começa a olhar para a nossa vida, a gente já vê o Senhor nos trabalhando para chegar a esse momento aqui. Só precisava desenvolver. Só precisava desenvolver. É claro que o ofício apostólico, né, ele é muito mais árduo, muito mais trabalhoso do que a gente pensa. Agora, para as pessoas, né, para os cristãos, né, as ovelhas, as pessoas que estão na igreja, né, qual que é a relevância desse ministério para as pessoas? Agora, assim, voltando para os membros da igreja, né, qual é a relevância desse ministério apostólico para as pessoas? Gilson, eu creio que é muito forte, porque assim, de novo, o ministério apostólico, quando você caminha dentro dos 5 ministérios, a igreja ela tem uma relevância muito grande no bairro, na sociedade, na política, até na política ela tem a sua relevância. E aquelas pessoas que estão debaixo, né, de uma cobertura apostólica, elas se sentem muito mais preparadas para situações dia a dia, ministerial, porque, né, não sendo redundante, nós caminhamos nos 5 ministérios. Então, o respaldo do profeta, o respaldo de um mestre, um respaldo de um pastor, acontece na vida delas. Elas se sentem plenamente, né, satisfeitas dentro de uma igreja apostólica por conta de tudo isso. Por conta de você ter um respaldo de um mestre, você ter um respaldo de um pastor, um cuidado de um pastor, você tendo um cuidado, né, você tendo uma palavra profética, você tendo uma palavra de direção, né? E não só isso, né? A relevância que uma igreja apostólica ela exerce. Por isso, voltando àquele assunto, quando a pessoa fala assim, eu não sou apóstolo, poxa, mas a tua igreja faz tanta relevância na sociedade. Eu ia tocar nesse assunto, apóstolo, porque a palavra em Atos 20, 29 vai falar que entrarão no meio de vós lobos cruéis, né? E que não perdoarão o rebanho. Porque algumas pessoas se utilizam desse título para fazer um monte de artifícios em cima do altar para poder ganhar nome, ter uma igreja relevante, ou seja, uma igreja cheia. Né? Mas aí é por isso que eu perguntei para o senhor, como a pessoa consegue identificar uma verdadeira igreja apostólica sem a pessoa ficar com dúvida e olhar e falar assim, não, essa é uma igreja apostólica legítima. Para que a gente vê que realmente a Bíblia fala sobre esses lobos cruéis, né? Isso se encaixa também em algumas pessoas que usam esse título para ter artifícios para ganhar almas? Sim, Gilson. É aquilo que eu falei da banalização. Mas deixa eu dizer uma coisa, pegando esse texto aí, né? Atos 20, 29. 20, 29. Ora, bem sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, né? A igreja que caminha pelos 5 ministérios, ela é muito mais fluente no reino e espiritualmente, porque não vou dizer que não vai ter os lobos, mas eles serão identificados com mais facilidade. A espiritualidade, né, ela é muito maior. Não estou dizendo que uma igreja que não é apostólica não tem espiritualidade, não. Mas quem caminha nos 5 ministérios identifica muito mais rápido os lobos. Entendi. Porque você vai ter ali pessoas sensíveis. Porque a verdade de uma igreja apostólica é levar uma igreja a ser madura em Cristo. Levar a pessoa para o reino, para a salvação eterna. Não fica, né, floreando, né, criando subterfúgios para um crescimento, né, numérico. Quem não gosta de crescimento numérico? Todo mundo gosta de crescimento numérico. Mas é com consequência. Mas né? é com consequência. O crescimento numérico ele tem que estar caminhando com uma maturidade. As pessoas elas têm que crescer. E não é só crescer espiritualmente, Gilson, como pessoa também.
Então, se a pessoa que está dentro de uma igreja, ela percebe que ela está vazia, ela não consegue sentir o Espírito Santo, ela não consegue entender a Bíblia, Uhum. ela não é levada a esse entendimento, então isso são sinais de que ela não está dentro de uma igreja, já que a gente está falando de ministério apostólico, Sim, né? sim. Está falando de igrejas apostólicas. Sim. Então ela pode entender que ela não está dentro de uma igreja legítima, apostólica. Porque se eu vou para o culto, eu não entendo a palavra, porque eu não sou ensinado a ler a palavra. Eu não tenho experiências com Deus, porque eu não sou levado a desenvolver minha espiritualidade. Sim. Ou seja, são sempre aqueles artifícios, sempre coisas, para dizer bem o nome, né? As campanhas e tudo mais para encher a igreja. Então eu devo prestar atenção nisso e perceber que eu posso estar dentro, sendo direcionado por lobos. É complicado. Gilson, na verdade, você colocou muito bem, assim, tem pessoas também que não querem, porque assim, caminhar com Cristo é você abrir mão de muita coisa. Verdade. Né? É você todo dia matar o teu eu. Né? É claro que o que você disse é correto. As pessoas hoje, né, uma igreja apostólica, Gilson, é uma igreja de muito fundamento. Certo. É de muito trabalho. E dá trabalho, né? Dá trabalho. E hoje, uma pessoa que se converte numa igreja apostólica não é uma pessoa que vai ficar parada, estagnada. Ela tem ferramentas para desenvolver a pessoa. Ela tem ferramentas para desenvolver. Então, se uma pessoa ficar, não consegue isso, não consegue aquilo, não consegue orar, não desenvolve a sua vida pessoal, não tem, né, atributos de mudança, na verdade tem uma parcela muito grande dela, e depois você vai olhar realmente para a igreja e ver se realmente é a igreja apostólica. Entendi. E aí você vai tirar suas conclusões e de repente você está lá só numa igreja de campanha, numa igreja de oba-oba. E sua vida não muda, né? E sua vida não muda, uma igreja que está preocupado não com vidas, não com desenvolvimento pessoal, porque a função da igreja é isso também. Nós acabamos de ler aqui. Eu tenho que levar as pessoas a uma maturidade cristã. Senão, como elas vão conhecer reino? Como elas vão mudar de vida? Como elas vão levar o evangelho? Mas é como o senhor disse também, né? A pessoa também precisa querer, ela precisa enxergar essas ferramentas e se deixar... E se deixar ser envolvida por elas. Agora, uma outra coisa, apóstolo. A gente tem alguns minutos, mas eu não queria deixar de entrar nesse assunto, porque já que um dos fundamentos do apóstolo é fundamentar e expandir o reino, né? Implantar igrejas. Com o cenário atual político, o senhor acha que tá difícil de abrir igreja, de implantar igreja? Abrir não, né? Mas implantar igreja tá difícil de expandir, tá? Como que o senhor vê o nosso cenário político nacional, mundial? Como é que o senhor vê essa questão da igreja, né, em si, já que o Ministério Apostólico, uma das funções é espalhar igrejas para o Brasil e para o mundo? Olha, Gilson, que pergunta, hein? É duro, né? Que pergunta. Na verdade, a implantação de igreja hoje no Brasil é a coisa mais fácil que tem. Tá? Vou fazer menção dela de novo, porque eu amo ela, eu sei que ela deve ter falado disso na semana passada. Igreja, ela não se abre. Tá. Ela nasce no coração de Deus. Só que a gente olha hoje o cenário brasileiro, o que mais a gente vê é intenções de abertura de igreja. Alguns anos atrás, quando eu fui abrir o nosso ministério, né, fisicamente, ele nascer fisicamente, né, para a sociedade, legalizar ele. E eu tenho um amigo que trabalhava lá no cartório. Naquele ano, na minha cidade, teve mais de 2.000 intenções de abertura de igreja. Intenções? Porque primeiro você precisa fazer um pedido? Isso, você faz um pedido e aí você coloca lá, eles vão analisar, vai ver se tem documentação, se não tem, né? E teve mais de 2.000 intenções de abertura de igreja. Certo. Então, abrir igreja é fácil no Brasil. O problema é a igreja subsistir e ser relevante. Ela vai pagar o preço de ser uma igreja relevante, ela vai pagar o preço de ser uma igreja que realmente leva o reino, né? Certo. Porque
De novo, implantar, você implanta. Hoje, acho que o país mais fácil de abrir uma igreja é o Brasil. O Brasil, hoje, acho que mais da metade já se considera cristão. Cristão. Né? Então, assim, a abertura, como abrir uma padaria, como abrir um supermercado, como abrir um açougue. Agora, se ela vai subsistir depois, e se ela vai ser uma igreja relevante, aí é outra história. Então, o senhor está dizendo que, assim, a eclésia organizacional é tranquilo. É tranquilo. Você aluga um prédio, você vai lá no cartório, você registra, tem um CNPJ, se você tem todas aprovação do bombeiro, tudo tá aí, acabou. tá aí sossegado. Agora, aí a parte espiritual... A parte espiritual aí é diferente. Porque aí você vai ter que dobrar joelho, você vai ter que realmente ter o chamado do Senhor para que isso aconteça. Porque senão você vai ficar sempre como uma igreja, né, vazia, uma igreja, né, que não tem relevância tanto na comunidade quanto com pessoas, e você sempre vai ficar na mesma, lá com 30, 40 pessoas e vivendo, né, uma igreja simples. Não estou dizendo que uma igreja pequena não é uma igreja relevante, não é isso. Mas você precisa pagar o preço e ter a legitimidade. Lembra dessa palavra? Legitimidade. Sim, lembro. Lei, tem que estar ali, ó. Mas não é lei humana, é lei do Senhor. O Senhor tem que ter designado você, o Senhor que tem que ter levado você a essa abertura, né, da igreja, que eu não chamo abertura, chamo criação, né, de Deus. Porque Deus, como a apóstola disse na semana passada, a nossa igreja começou em casa. Sim, por isso que a gente falou sobre intercessão, né? Uma igreja relevante, ela precisa ter um ministério de intercessão, né? E forte, né? E forte. Os nossos cultos não acontecem durante a semana se não houver uma intercessão. 4 horas da tarde a gente já está com a equipe de intercessão orando, né, clamando ao Senhor pela palavra, pelas pessoas. Né? 4 horas da tarde o culto só vai acontecer às 6h30, às 18h30. Né? Então nós temos pessoas lá já orando, intercedendo, pedindo para que o Senhor conduza, para que o Senhor esteja presente, para que as pessoas que entrarem ali não entrem, perdão, que não saiam da mesma forma que entrou. Então tudo isso é um trabalho. E não é um trabalho simples. Sim. Eu perguntei sobre o cenário político porque recentemente a gente viu, né? Não vou falar partido nem nomes para a gente não ter problema, mas a gente viu recentemente uma grande divisão no país, né? E foi tido muito como que o antigo governo foi colocado lá pelos cristãos, né? E que essa oposição que tem hoje não é favorável ao cristianismo. Então, por isso que eu perguntei sobre essa questão, porque a gente sabe que é uma batalha espiritual muito grande a se fazer. E como o senhor vê a igreja hoje? O cenário político? Então, o cenário político o senhor falou, mas assim, como o senhor vê a igreja, se ela está preparada para esta batalha espiritual, e se, como o senhor falou, para implantar a igreja é fácil, agora subsistir é difícil. O senhor acha que a igreja, a eclésia no total, né, agora a parte espiritual, ela está preparada para essa batalha espiritual? Ela está preparada? Não, não está. Não está. Não está. E a gente percebe que, como a própria Bíblia, ela, de Gênesis a Apocalipse, ela vai falar de política o tempo todo, né? Tanto é que Jesus, né, ele foi um preso político. Sim. Ele, né, foi considerado um preso político, não pela fala, né, de uma mudança de cenário, mas realmente por uma fala que parecia muito uma fala política. Ele tinha um amigo em oculto que era político, né? Sim. Que ele encontrava. Sim, Nicodemos. E hoje a igreja, ela está confundindo isso. A igreja, ela não está preparada, né, para lidar com essa situação, e a gente viu recentemente esse cenário, né, político. Porque a igreja, ela faz muita confusão. Política é uma coisa, politicagem é outra. Uau. Fazer política é uma coisa, politicagem é outra coisa, né? Então, a Bíblia, ela faz política. Se você olhar, ela faz política, ela não faz politicagem. A política é salutar, faz parte da nossa convivência social, porque senão a gente estaria perdido, né, à mercê do nada, né? E o próprio Jesus disse, se você olhar em Mateus 22, 21,
né, na parte C em diante, Jesus fala assim, ó, então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. O que ele está dizendo aqui? O que é para dar para César? Tributo. Tributos, impostos. E o que é isso? Política. Política. Então, ele está falando aos seus discípulos, dê a César o que é de César e dê ao meu pai o que é do meu pai. A mesma coisa hoje. Então, numa igreja, num cenário cristão, a gente precisa, sim, saber de política, dominar essa linguagem, mas não fazer politicagem, que muitas igrejas por aí fazem. Que a politicagem é troca de favores. Troca de favores, benefícios, crescimento, né, de forma errônea, né, troca de favores. Ou seja, é o famoso jeitinho brasileiro. É aquela questão que eu aboli isso do meu vocabulário. Sim. Jeitinho brasileiro, para mim, nada mais do que você sair da sua legitimidade para querer algo em favor. Sim. De maneira muito fácil, prático, debaixo dos panos. É bem isso. E aí nós vamos entrar dentro do apostólico. Quando o apostólico começou lá atrás, a primeira coisa que o apostólico abominou foi isso. Esse jeitinho. Começou a inserir realmente os princípios de legitimidade e foi cortando isso. Então, para você não gostar do apostólico é muito fácil. Tá. Porque o apostólico ele não vai negociar princípios. Ok? Princípios do reino de Deus. Né? E ele vai bater forte nisso. Então, muito fácil você pegar pastor A, pastor B, dizer que não gosta do apostólico. Porque o apostólico ele vai bater forte nisso. E uma das vertentes apostólicas é a verdade. São os princípios inegociáveis do reino. Então hoje, eu creio que não só uma igreja, né, mas a sociedade, ela precisa se envolver melhor na política. Na política, né? E entender o cenário político. Não querer fazer politicagem. Sim, eu entendi. Não querer ser político. Né? Às vezes eu fico triste, sabe assim, apóstolo, de ver pessoas que não gostam de política. Eu falo no meio cristão, porque a gente sabe que por muito tempo a igreja ela foi oprimida lá no passado, nos séculos passados e tal. E a maior igreja do mundo, que é a igreja romana, a maior igreja do mundo, que é a igreja romana, ela nasceu no meio político, né? Sim. Então, não, ela era a política toda disso. Exatamente, né? Se você olhar, né, César, os seus antepassados, imperador, depois, tudo política. Então não tem como falar assim, não pode misturar... Não. Não pode misturar cristianismo com política. Não. O que não pode é fazer a politicagem para querer vantagens. Eu só tenho que ter, né, o cuidado, né, de isso não ser o fator gerador da minha igreja. Certo. Porque o fator gerador da minha igreja é Cristo. Entendi. Entende? O que rege a minha igreja é Cristo. Os seus princípios. Agora, eu faço parte, eu estou inserido, nós vivemos ainda. Sim. Até porque, né, apóstolo, quando a Bíblia fala que toda liderança é instituída por Deus, se nós como cristãos não entender quem nós estamos votando, nós vamos dar conta disso depois, não é assim? Sim. Então, eu acho que isso é importante, né? Para um cristão saber, conhecer pelo menos de uma forma, mesmo que seja superficial, mas conhecer um pouco de política. Como você mesmo disse, né? Essas eleições passadas é muito triste a gente ver as pessoas, estou falando de cristão, negar os princípios, né? Votar em pessoas que não fazem parte dos nossos princípios. Isso já é um ponto de atenção que a igreja não está preparada. Sim. Né? Para a gente encerrar, apóstolo, eu gostaria também de deixar um outro convite para a gente continuar nosso bate-papo. É muito gostoso, a gente sempre conversa. Mas eu queria que o senhor desse as considerações finais e deixasse um recado justamente para essa questão apostólica, para as pessoas que têm dúvida e tudo mais, e deixasse um recado, né, para conhecer a igreja, para conhecer o FV. Quero deixar um recado. Primeiro, você que não conhece, né, a nossa igreja, vai lá, está na Zona Oeste, Carapicuíba, né, cidade abençoada, né? Nós estamos, vai lá no Instagram, lá tem o endereço direitinho. Aqui em Cotia nós também temos a nossa igreja, né? E para você que não conhece, né, o apostólico,
é só ler a Bíblia. Tá lá, né? Eu convido você a ler a Bíblia com calma, buscando discernimento de espírito, e eu tenho certeza que Jesus vai falar, né, sobre o apostólico. E reforço, né, abrir o coração para entender. Abrindo o coração para entender, o próprio Senhor vai mostrar para você que o apostólico nasceu, né, lá na igreja de Atos, com o próprio Jesus, e tudo se conduziu da melhor forma. É a gente, homem, né, que trouxe, né, um desenrolar totalmente ao inverso daquilo que o Senhor esperava. Mas eu quero te agradecer, Jesus, obrigado. Amém, apóstolo, né? Eu que agradeço. E fico feliz de estar aqui. Amém. Né? E quero mandar um beijo para todo o povo da igreja. Amém, glória a Deus. Eu tenho certeza que eles vão assistir massa Amém, lá. Jesus. Apóstolo, tamo junto. Muito obrigado. Deus Obrigado abençoe. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito para nós, como homem, como apóstolo, Amém. como mentor, como igreja relevante. Te agradeço demais, viu? E para você que está em casa nos assistindo, não deixe de acessar aí @igrejaufv para saber todas as informações. Acesse meu Instagram também, @Gilson Lima _. E não esqueça de ver os playlists aqui. Aqui tem Bíblia em áudio e texto para você acompanhar quando você estiver trabalhando, quando você for dormir. Tem alguns estudos bíblicos e, claro, alguns episódios, tá? Já estamos no 4º episódio, você pode ver os anteriores, tá bom? Te peço para que você possa compartilhar, dar seu joinha aí, deixar seu comentário aqui, porque o YouTube vai entender que isso é relevante e vai nos divulgar cada vez mais, tá bom? Um beijo no coração, Deus abençoe e até a próxima.